E aí pessoal, beleza? Prazer, meu nome é Eduardo, tá? Sou vendedor e eu vim mostrar para vocês algumas diferenças que eu tenho nessa minha carreira de vendedor, né? Que faz eu me distinguir de bater meta e de quem não bate meta. E também o que eu vejo também na prática, né? Com os outros vendedores ali também, né? Eu trabalho na loja de vendedores, né? Tem os vendedores aqui nessa loja, tem na outra loja, né? E assim, eu vejo muita diferença em vendedor que bate meta e vendedor que não bate meta. Né? Qual que é a diferença que tem, Eduardo? Deixa eu falar para vocês, pessoal. Quando eu entrei na loja, eu não tinha essa ideia, né? Como que eu consigo bater meta? Como que eu vou fazer? Eu não tinha nada dessa visão, né? Eu fui só fazendo, né? Igual como você talvez está fazendo, né? Só vai fazendo, achando que dá certo, né? E bate a cara na parede, né? Chega dia 15, tá com 5 mil de vendas, cara, não estou conseguindo bater meta. Né? Então, o que eu pensei? Eu vou começar a fazer uns vídeos para o YouTube para tentar ajudar, né? Ajudar quem que quer bater meta, quem que quer correr atrás, quem que quer fazer acontecer, né? Quem que vai buscar um conhecimento e às vezes não consegue, né? Então, assim, eu separei aqui 5 passos, tá? Que eu vejo que quando eu comecei, eu não tinha para me fazer. Né? Quando eu comecei a ser vendedor, eu não tinha isso daqui, né? E agora eu tenho, consegui desenvolver isso, tá? Fui atrás, fui correr, fui buscar, né? Então eu separei aqui, né? Eu vou falar de um por um para vocês terem uma noção de como que é, né? O que diferencia o vendedor que bate meta do vendedor que não bate meta, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Primeiro passo, o que eu separei aqui? Método, né? Eu separei o método. O primeiro passo é o método. Cara, quando eu entrei na loja como vendedor, eu não sabia. Como eu só fui fazendo, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Cara, eu vendia. Só que, por que eu vendia? Porque eu tinha ambição, entendeu? Eu queria fazer acontecer, eu queria fazer vender, entendeu? Então eu tinha ambição, eu fui correndo, fui fazendo, né? Depois que eu fui descobrir, opa, cara, não é só ambição, o que tem? Tem método, entendeu? Então eu tenho método. Tá, eu comecei a estudar, né, para desenvolver um método, para mim estudar mais, comecei a ler livro, comecei a ouvir podcast, ver vídeo no YouTube, igual você está vendo aqui agora, né, e eu comecei a estudar. E eu fui lá e desenvolvi um método aqui da loja para a gente vender, né. Eduardo, como é que eu faço para mim ter sucesso então em vendas? O que eu tenho que fazer para me bater meta, para me vender? Você tem que ter um método, um passo a passo para você buscar, né. É a mesma coisa que a gente, por exemplo, a gente está aqui no centro e vai ir para o bairro. Né? O que a gente tem que fazer? Dar um passo atrás do outro, saber o caminho que você vai seguir, né? Então é assim, é aqui que eu vou buscar um método para mim, né? Outro passo também que eu vejo que as pessoas não têm é esse daqui, ó. Muitos vendedores já passou aqui pela loja e eu vejo que, cara, essas pessoas, faltou isso daqui nelas, entendeu? Faltou muito isso daqui. O que seria a ambição? Nossa, Eduardo, é ruim ser ambicioso? Não. Diferença? Tem muita diferença de ambição com ganância. Ganância é aquela pessoa que quer só para ela. A ambição é aquela que quer cada vez mais. Cada dia subir um degrau, entendeu? Um degrau da escada. Então isso daqui é ambição, é aquilo que eu queria. Porque como eu comecei a aprender, era só isso que eu tinha, entendeu? Só ambição de querer fazer acontecer, né? Então, o que eu vejo? Que as pessoas entram aqui na loja para vender e não têm ambição, né? Isso é muito importante porque cara, é aquilo que vai te levar a buscar algo, né? Em tudo na nossa vida. Por exemplo, se você quer um carro, você tem que ter ambição, certo? Se você quer comprar uma casa, você tem que ter ambição. Se você quer comprar, sei lá, qualquer coisa que você quiser, você tem que ter ambição, você tem que querer mais, sempre subir um degrau da vida. E foi assim que eu comecei, né? Por quê? Eu separei aqui, ambição é você definir os seus porquê, entendeu? Por que eu quero isso? Entende? Por que eu quero um carro? Por que eu quero uma moto? Por que eu quero uma casa? Por que eu quero dar uma vida melhor para minha família? Entendeu? Na minha ocasião, a minha ambição era o quê? Eu sair do lugar onde eu morava e querer dar uma vida melhor para minha família. Entendeu? Meu filho nasceu, eu falei, cara, não é assim que eu quero ficar. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu tinha ambição, né? Então eu vejo que muita gente entra e não tem isso. Então o que eles fazem? Eles tenta, bate de cara na parede e volta de novo. Né? Volta de novo, porque eles não têm ambição, entendeu? A ambição leva eles num lugar muito mais longe que eles imaginam, mas falta isso neles, né? Outra coisa também que eu vejo que as pessoas não têm é técnica.
que quando eu tinha ambição, né, eu fui começar a estudar, né, comecei a estudar e eu falei, opa, tem alguma coisa aqui diferente, está acontecendo, entendeu? Fazia com um, opa, dava resultado, fazia com o outro, dava o mesmo resultado, opa, alguma coisa que está dando certo, né? E o que eu fui fazer? Cara, existe um jeito de você fazer, né? Fui começando a estudar, opa, tem um jeito de você falar com o cliente, tem um jeito de você cumprimentar o cliente, tem um jeito de você demonstrar o produto para o cliente, né? Opa, demonstrei de um jeito, não deu certo. Demonstrei desse outro jeito, deu certo. Entendeu? Opa, tem técnica aqui. Tem técnica como que você fala, as palavras que você fala para o cliente, né? Então aqui eu descobri técnica, persuasão, entendeu? É aquilo que eu falei, persuasão. Como que você vai falar com o cliente? Isso tudo demonstra o que você tem. Entendeu? Por exemplo, você vai falar com um cliente ali, você usa gatilhos mentais, você usa pergunta, entendeu? Eu vejo muita gente que entra para ser vendedor, às vezes ele pode ter permissão, mas ele não sabe fazer isso daqui, pergunta, entendeu? Ele sai falando, o cliente não escuta, entendeu? Porque a venda em si é você saber fazer pergunta. Então assim, você tem que ter técnica, persuasão, entendeu? Saber fazer pergunta, saber escutar. Entendeu? Então, outro ponto aqui que eu vejo que os vendedores não conseguem ter, por isso que eles não conseguem bater meta na empresa ou sua meta individual. Tá? Outro ponto é o passo 4. Tá? O passo 4 é o comprometimento. Né? Quando eu comecei a ser vendedor, eu tinha muito comprometimento. Eu chegava de manhã, saía o último, chegava em casa, ia vender. Por quê? Eu tinha comprometimento de fazer acontecer, porque eu tinha bastante ambição. Entendeu? Então, cara, esse meu comprometimento me fazia eu levantar cedo, eu sair tarde e eu buscar aquilo. Entendeu? Então eu tava, cara, a ambição tava forte em mim. Entendeu? O que eu fui fazer, cara? Fui fazer acontecer, né? Então meu comprometimento tava muito alto. Entendeu? Eu chegava de manhã, cara, só comia ali rapidinho, já voltava, porque eu queria fazer acontecer. Eu queria vender, cara, eu tava buscando isso pra mim. Entendeu? Cara, então, por isso que eu vejo que, cara, uma pessoa, quando eu olho aquele tipo de vendedor, eu já consigo identificar, cara, essa pessoa aqui vai ser legal ou essa pessoa não vai ser legal. Por quê? Cara, tem muitos, vamos dizer assim, muitos pontos que, cara, uma pessoa aqui dá certo com venda e outra pessoa que não dá certo. Por quê? Elas não têm os métodos, ela não tem ambição, ela não tem técnica, entendeu? Apesar de técnica e método, ela pode aprender, entendeu? Mas, opa, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter comprometimento, né? Eu tenho que ter comprometimento para mim aprender. Ó, outro ponto que eu coloquei aqui foi o treinamento. Por quê? Como eu tinha bastante ambição, eu não tinha técnica no começo, eu não tinha método, né? Mas eu tinha comprometimento e ambição. Esses dois pontos me fez eu ter aqui, chegar aqui e aqui. Por quê? Cara, a ambição, deixa eu trocar de dias aqui. A ambição, né? A ambição me trouxe a lugares aqui, ó. Cara, eu fui fazer isso daqui, ó. Né? O que aconteceu quando eu comecei a estudar, comecei a atender os clientes, comecei a entender do que era venda, né? Por que isso acontece, por que isso não acontece, por que eu consigo, por que outra pessoa não consegue, né? Eu fui entender isso. Cara, o que tem de errado aqui? Entendeu? Tem alguma coisa errada, certo? Cara, eu estou fazendo isso daqui, ele não está fazendo. Opa! Né? Ou às vezes ele está fazendo... Cara, eu falei para ele fazer tal coisa, ele fez, mas não deu resultado. Por que deu resultado para mim? Eu fui entender isso, né? Depois eu fui ver, cara, esse cara, ele está tendo treinamento? Entendeu? Ele está tendo treinamento na empresa? Ele está tendo treinamento em casa? Treinamento, o que é? O estudo constante, contínuo. Cara, é aquele cara que sempre estuda, entendeu? Eu sou estudante, cara, desde quando eu falei, cara, eu quero mudar de vida. Até então eu não sabia. O que eu fui fazer, cara? Fui estudar, fui treinar. Fui estudar, né? Estudo contínuo, aqui eu coloquei. Eu fui estudar, fui treinar, fui fazer acontecer, entendeu? Então, cara, esse tudo me deu tudo isso daqui, toda essa bagagem aqui, entendeu? É isso que eu consigo diferenciar a pessoa quando é vendedor e a pessoa quando não é vendedor, entendeu? Por quê? Eu vejo isso daqui, cara, a pessoa tem ambição, entendeu? Cara, a pessoa tem ambição, mas ela não sabe vender. Beleza, então vem comigo que eu vou te ajudar. Fazer o quê? Com treinamento. Treinamento, o que você vai aprender? Cara, você tem que ter um comprometimento com o treinamento para você aprender método, né? Para você aprender técnica, para você saber conversar com o cliente, para você saber oferecer os produtos para o cliente, para você saber fazer um fechamento de venda com o seu método,
entendeu? Para você saber o primeiro passo que você tem que dar, o segundo passo, o terceiro, né? Para você saber fazer um levantamento de objeção, entendeu? Então isso tudo eu fui estudar e fui aprender, né? Então é isso que eu vejo de diferente do vendedor que bate meta, do vendedor que não bate meta, tá? Esse foi só um pouquinho para vocês, tá? Vou ficando por aqui e acompanhe os próximos vídeos aí, beleza? Então tamo junto.